Olá pessoal, eu sou a Suzana, sou psicóloga clínica e hoje eu vim para conversar um pouco com vocês sobre como crescemos. Como que você cresceu? Como que seus amigos cresceram? Como seus irmãos cresceram? Né? Esse como eu cresci, acredito que na maioria das vezes, ou todas as vezes, crescemos ouvindo o que somos, o que devemos fazer, o que devemos falar, e chegamos em um momento das nossas vidas que nos deparamos que não sabemos quem somos, porque não fomos construídos a partir de nós mesmos, fomos construídos a partir do outro. Fomos construídos por um referencial externo e não por um referencial interno. O qual por muitas vezes é invalidado ainda na infância. E sendo construído assim, dessa forma, por um referencial externo e tendo esse referencial interno, que é o nosso conteúdo inato, né? Invalidado, vamos ganhando rótulos e o pior, vamos aceitando esses rótulos e quando criança, na infância, não temos consciência, não sabemos o que é que está sendo feito conosco, né? Então, hoje, na vida adulta, é algo para se pensar e se conscientizar sobre quantos rótulos você recebeu durante ao longo da sua vida? Quantas coisas vocês ouviram dizendo que vocês eram? Quantas coisas ou que vocês ainda são, né? O que vocês ouviram sempre alguém falar o que vocês deviam fazer ou que ainda devem fazer? Hoje, enquanto adultos e mais conscientes, é possível ouvir, é possível conseguir separar o que é teu e o que é do outro, o que é construção sua e o que é construção feita pelo outro. Então, quando se cresce ouvindo um rótulo ou vários rótulos, e vamos aceitando esses rótulos, como por exemplo, você é inteligente, você é desatenta, nossa, como você é desastrado, você faz tudo errado, é bom você prestar mais atenção, engula o choro. Fomos ensinados a não expressar as emoções e nem a expressar as nossas vontades. Também há construções positivas. Quando essa criança ela chega ao mundo e encontra pessoas amorosas e atenciosas com ela, a formação da identidade vai se dando pela presença de alguém que com amor e atenção vai se dedicando a ela desde a primeira infância e depois vai transmitindo, compartilhando tal experiência de uma maneira que dê sentido à própria existência. Essa primeira pessoa oferece um retrato da identidade, que essas primeiras pessoas são os nossos pais, né? Na maioria das vezes, formando uma base que posteriormente será enriquecida com os anos. Essa base ela vai se tornando uma defesa contra opiniões distorcidas de pessoas muitas vezes mal intencionadas, desde que esta base seja uma base formada e construída por pessoas amorosas, atenciosas e cuidadosas. Essa construção inicial da identidade, desse ser quem eu sou,
Costuma acontecer pequenos atos de atenção já nas primeiras situações de conflitos e de dificuldades da criança. Por exemplo, quando uma criança sofre na escola, né? Então, muitas vezes, para a criança, quando o amiguinho pega um lápis ou uma borracha dele sem pedir emprestado, isso é muito sofrimento para ele, né? Para esta criança. E se esta criança chega em casa e fala para os pais não têm a compreensão de que o pegar o lápis dele sem pedir lhe causou muito sofrimento e também lhe trouxe uma frustração, ou seja, ele já não foi respeitado pelo amiguinho dentro da sala de aula, né? E os pais, na maioria das vezes, não têm esse olhar acolhedor para este sofrimento da criança, dizendo: é apenas um lápis, meu filho, o papai ou a mamãe compra outro, né? Quando a criança cai e fala que doeu, e o pai, a mãe validam os sentimentos da criança, né? Acolhendo aquela dor, por menos machucado que tenha feito, mas quem sentiu foi a criança. Então a experiência de dor é dela e não do pai. Ou ainda, né, quando a criança tem alguma reação menos típica a alguns acontecimentos, como por exemplo, pode acontecer da criança ficar triste, se sentir triste no dia do seu aniversário. E aí a mãe dizer: não há problema, meu filho, em você não se sentir feliz no seu aniversário, né? O que aconteceu que essa criança não está se sentindo feliz no aniversário dela? Esse sentimento de tristeza no dia do aniversário quando ele é acolhido pelos pais, né, ou pela pessoa responsável pela criança, ela se sente validada naquele sentimento e não se sente obrigada, pressionada a negar o sentimento dela, seja de dor ou seja de tristeza. Desse jeito, a criança ela é acolhida e compreendida de um jeito muito positivo. E essa compreensão amorosa de estar junto da criança, sempre disposto, né, a ter um olhar mais positivo, mais acolhedor em situações de conflito, contribui para formar uma base sobre a qual uma autoestima resiliente vai surgir aí mais tarde. Então, esta maneira como os pais compreendem como a criança está sentindo funciona como um espelho, no qual a criança se enxerga através desse outro olhar, que ajuda a validar e ajuda também a compreender as suas emoções e os sentimentos que permanecem depois de um modo mais bondoso e de um modo também mais positivo, mais validado, né? Porque muitas vezes esse processo pode acontecer de uma forma negativa, quando os pais podem estar distantes da criança e apresentar uma forma diferente da sua realidade. Vou trazer aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, os pais falam assim: a Joana é uma menina feliz, quando na verdade ela está vivendo o contrário desse sentimento. Então, isso já aconteceu com vocês enquanto pessoas? Isso já aconteceu com vocês enquanto pais? Vocês já invalidaram uma demonstração de um sentimento negativo ou até mesmo de uma atividade negativa sua ou por parte de seus filhos? Ao falar o sentimento contrário ao que Joana estava sentindo, o adulto que está ali junto com ele estará impedindo que
que ela se conecte com as próprias emoções, ou seja, já começa aí um processo de construção de invalidade daquilo que eu sinto, né? Daquilo que eu percebo. Ela já começa, o adulto que é hoje começa a invalidação das suas emoções lá na infância, não é na vida adulta, é na infância. E essa invalidação traz também um outro distanciamento que não é fácil para a criança, que é quando ela percebe que os seus pais não têm muito interesse nela, pois na maioria das vezes eles estão preocupados com outras coisas. Isso traz para a criança a sensação de que ela não é boa o suficiente para ser valorizada, ou até mesmo tem o sentimento de que ele não existe. Então, quantas crianças eu já atendi no consultório trazendo esta demanda de que eles não se sentiam amados, eles não se sentiam importantes para os seus pais, porque hoje nesse mundo de tecnologia e de cada vez uma busca mais incessante pelo profissional, né? Muitos pais acabam realmente se distanciando desses filhos e quando chegam em casa não desligam, não viram a chave de que, opa, cheguei em casa, não estou mais no trabalho e aqui não são colegas de trabalho nem funcionários, aqui existe a minha família, né? E quando não percebe que mudou o ambiente, há então esse distanciamento da família e das crianças. E as crianças percebem muito esse distanciamento. Então, porque ela não se sente percebida por estes pais. Sentimentos assim, eles são reflexos diretos de uma negligência emocional. Negligência emocional na infância pode trazer muitos prejuízos no desenvolvimento do ser humano, né? No desenvolvimento integral e pleno desse ser humano. Então, hoje aqui a mensagem vai ficando por aqui de como crescemos. Se você tiver interesse ou dúvida e quiser saber mais sobre esse assunto, entre em contato deixando seu comentário aqui e também enviando a sua mensagem no direct do Instagram Psicologia Jeito de Ser, o seu jeito de ser. Será um prazer conversar com você sobre esse seu jeito de ser.